Olá pessoal, então vamos lá. Por que Yeshua não pode ser o nome hebraico original do Messias? Bom, é uma razão muito simples, são várias razões, todas muito simples. A primeira delas é que esse não é o nome profetizado em Zacarias 6,11. Né? O nome que está lá possui 5 consoantes hebraicas, Yod, Rei, Vav, Shin, Ain. E o nome que é Yeshua não possui essa quantitativa de letras em hebraico, sequer mantém o tetragrama, que é o nome do pai, que pertence ao filho também, no nome Yeshua. Então ele não é um nome, mas ele é um termo, e esse termo tem um significado de salvação. Então ele é um verbo, ele pode significar salvará, salva, e também ele, além de ser um verbo, ele pode ser um substantivo em hebraico. Existem várias passagens no texto hebraico e isso implica que você deveria conhecer o hebraico para entender aonde fica muito esclarecido esse aspecto, né, do ponto de vista bem imediato, bem claro. Existe também um outro aspecto porque assim, o nome do pai, ele faz parte do nome do filho. É o único nome que tem porquê na Bíblia, né? Se você abrir lá na tradução mesmo, em Mateus 1,21, está escrito, esse é o nome, é este porque ele salvará. Né? Então, em hebraico está escrito o nome correto, que é o mesmo que foi profetizado lá em Zacarias 6,11. Nas traduções você não vai encontrar. E alguém pode dizer, mas eu tenho uma Bíblia aqui, ó, em hebraico, do Novo Testamento. Primeira coisa, não existe Novo Testamento em hebraico original. Segunda, o que está escrito em hebraico vem do texto grego, onde está escrito Iosus, que também tem um significado de salvação, mas não é o nome, e é um termo grego. Então, esse grego, salvação, para levar para o hebraico, veio Yeshua, mas não é nome. Isso que precisa ficar bem claro para as pessoas entenderem, né? Outra coisa, que as pessoas falam assim, vamos supor que você acha que Jesus, sabendo já que Jesus é um nome de origem grega, que você acredite que a salvação possa vir dos gregos. As escrituras falam que a salvação vem dos judeus. Portanto, o Messias é judeu, com o nome judaico, que o nome dele não mudou porque alguém traduziu, ele não é invocado pela tradução, ele é invocado pelo nome dele. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, para que você não se engane com relação a isso, né? E alguém vai falar, mas por que eu tenho que saber em hebraico? Não preciso saber em hebraico. O nome que você está utilizando não é hebraico, aí você fala que não precisa, então vamos raciocinar do ponto de vista da escritura. Olha lá, Sofonias 3,9, o que está escrito? O Eterno considera importante que você entenda o nome dele e o nome do seu filho em hebraico, também é o nome do Espírito da Verdade. Sofonias 3,9, leia agora, diz o seguinte, vou ler para você. Farei então com que os povos são outros que não é o povo dele, voltem a conhecer uma língua pura, com a qual todos possam invocar do mesmo modo o meu nome, o nome do Eterno, para servi-lo com os seus sentimentos unidos, né? Nas traduções você vai encontrar lábios puros, boca pura, língua pura. E se você vai ler no hebraico, você vai ler o que eu estou falando, exatamente igual. É importante entender também que existe um dicionário que é chamado Novo Dicionário da Bíblia, editora Vida Nova, edição 1962, quando eu tinha 1 ano de idade, ISBN 8527500214, 3 páginas 1464. Lá diz com todas as letras na explicação do vocábulo salvação. O vocábulo português salvação se deriva do latim salvare, salvar, e de salus, saúde, ajuda, e traduz o termo hebraico Yeshua e os seus cognatos. Tem cognato? Tem Yoshia, Yeshu, que é um acrônimo também para que podemos até falar sobre isso em uma outra ocasião, mas rapidamente é um acrônimo que significa que o seu nome seja esquecido e apagado. E também podemos entender claramente que salvação em grego chama soteria e os seus cognatos, né? Portanto, Yeshua, trata-se de um verbo ou substantivo em hebraico. Jamais nunca foi um nome próprio.
e sequer foi profetizado, porque no profetizado ele tem 5 consoantes hebraicas: Yod, Rei, Vav, Shin, Ain. Depois nós vamos falar no próximo vídeo sobre a pronúncia correta. Para finalizar, o correto e profetizado na Bíblia é diferente de Yeshua. Uma coisa que a gente precisa também deixar bem esclarecido, que se você abrir hoje a Bíblia de Israel, da Sociedade Bíblica de Israel, não está escrito Jesus lá. João Ferreira de Almeida não traduziu como Jesus. Jesus é um termo de origem grega que a própria Sociedade Bíblica do Brasil reconhece que uma origem é grega, portanto não é judaica, não é um nome judaico. E você vai ver uma coisa interessante. Os tradutores, eles fizeram o seguinte: quando está escrito, pega a sua Bíblia traduzida, Zacarias 6:11, lá está escrito que Josué é o sumo sacerdote. Esse nome em hebraico é o nome que foi profetizado como renovo ou como Messias, né? E aí você vai perceber que esse mesmo nome que traduzido como Josué, quando foi para o Novo Testamento, colocaram Jesus. Ninguém explica isso para gente, nem para ninguém. A não ser que você pesquise, estude, você vai verificar que isso aí foi uma questão que os tradutores colocaram. Isso ocorre também com o nome Javé, ficando bem claro que não existe J no hebraico, no grego, nem no latim. Surgiu só no século XIV. Então, como é que você vai acrescentar letras ou tirar letras de um nome que existiu lá no século I e foi profetizado bem antes do século I? Não faz sentido para quem tem amor pela verdade, né? Então, talvez isso te ajude a entender, né? Porque que da mesma forma que não é válido o nome Jesus, também não é válido o nome Yeshua, Yeshua. Simples assim. Só para você dar uma pesquisada, né? Então, existe um único nome para salvação? Atos 4:12 fala claramente que não há salvação em nenhum outro, vírgula, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12 fala sobre isso. João 17:11 fala sobre o nome do Pai está no nome do Messias, sendo o próprio Messias falando. Vai lá conferir. E isso fica claro, o sinal de filiação e o vínculo familiar do filho com o pai, no nome. O tetragrama sagrado se encontra no nome hebraico profetizado para o filho. O tetragrama sagrado do pai faz parte, compõe o nome em hebraico para o filho, o Messias, o renovo. É muito simples assim. Então tá aí, tem o dicionário, tem essas informações para vocês olharem, e tem os textos nas Bíblias em hebraico que não deixa a menor possibilidade de dúvida quanto a isso, tá bom? E aproveitando esse período aí que a gente fica ouvindo um monte de gente falando sobre isso, lembrar que o hebraico não permite confusão, não permite esse tipo de confusão, nem esse tipo de erro. Eu escrevi um livro sobre a questão do problema das traduções. Ele foi divulgado, inclusive, aí pelos jornais, pela mídia, de modo geral. O livro se chama Dos Detritos aos Manuscritos, o caminho de volta aos originais em hebraico através do fio de Ariadne. Esse livro ele tem 400 páginas e ele tem uma série de informações importantíssimas sobre o que aconteceu, o que ocorreu nas traduções e também os problemas derivados disso, que são os discursos de ódio, que envolve vários segmentos da sociedade, né? Então, assim, se você até hoje nunca ouviu falar sobre isso, dá uma verificada, por que você não foi informada sobre isso junto às suas autoridades religiosas, ou seja, quem você quiser. Mas, a princípio, a responsabilidade é individual de pesquisar, procurar estudar. Portanto, não dá para transferir para ninguém, né? Tá bom? Sucesso absoluto. Tchau!